vamos entender um pouco mais sobre a função ator a partir do pensamento do russo que sistematizou o fazer teatral. Com vocês, Konstantin Stanislavski. Vamos entender, então, um pouco mais sobre o que é ser ator a partir do pensamento do russo que sistematizou o fazer teatral, Stanislavski. Filho da família burguesa Alexeyev, do século XIX, Stanislavski sempre teve a presença do teatro na vida de sua família, que nutria uma paixão coletiva pela arte, sobretudo a arte teatral. Ele possuía em casa uma sala especial para apresentações teatrais, além de um galpão em propriedade rural, destinado a isso. Essa particularidade era característica nas famílias cultas da Rússia. Imagina ter um espaço para o exercício teatral na própria casa. Porém, a sua experiência ela não era limitada apenas a ser espectador. Ele interpretou um número incrível de papéis nos mais variados gêneros, de dramas a comédias, vaudevilles, operetas, por vezes ao lado de conhecidos atores profissionais de sua época. Essas experiências marcadas pela leitura do todo que assistia e a prática da representação teatral, somados aos seus capitais cultural e social, deram alicerce para o que ele viria a significar para os construtores da edificação cênica do mundo ocidental. Importante considerar que Stanislavski foi aquele que iria semear a linguagem teatral contemporânea a partir de seu sistema ao lado do inglês Gordon Krieg. Foi Stanislavski um dos maiores responsáveis por criar os meios como intérpretes do mundo ocidental pensam, sentem, falam, escutam e se movem nos palcos, passando a legitimar que os erros advindos dos ensaios eram parte da criação e de grande aprendizado para os atores. Observações como esta possibilitou, a partir de suas experimentações, experiências e apontamentos como ator, o desenvolvimento do seu famoso sistema. Foi dentro de si, em sua experiência como ator, que Stanislavski descobriu as leis básicas do teatro. Ele explorou com uma precisão muito particular sua própria psicologia e fantasia, suas ações e reações, para traçar, com base nelas, o percurso da criação do ator. Ele destaca ainda a importância da criação coletiva, fundamentalmente centrada no teatro de grupo e que tem efeito até os dias de hoje. O seu projeto era, como afirma Vassily Labak, estudar as raízes da arte do ator, tendo por objeto a própria prática e por modelo a natureza, e torná-las conhecidas e instrumentais para o melhor teatro feito no Ocidente. Fato é que até Stanislavski, no final do século XIX, não se tem registro de escolas no Ocidente que fizessem uso de um sistema para atuação cênica. O que se via e como eram ensinados fica restrito a truques que eram aprendidos na prática da profissão e que possibilitavam apenas a reprodução pelos alunos, mas não era algo desenvolvido a partir de um processo de construção individual e de observação. No máximo, o que se via era a exibição de como as coisas devem ser feitas e os resultados que se esperavam dos futuros atores. Até o pensamento de Stanislavski, o que era apresentado dificilmente era original ou inovador no quesito atuação. Ao contrário do que muitos acreditam, Stanislavski não pensou o teatro como uma arte presa ao palco e que ficasse limitada à participação restrita de uma classe de espectadores. Não era essa a ideia. A sua busca era por um teatro vivo que pudesse viabilizar a reflexão do cotidiano a todos. E esse pensamento é reafirmado mais uma vez por Vassily Labak em seus apontamentos. Eles vão afirmar que não menos inovador e ousado foi o projeto de formação de público que Stanislavski propunha. A verdade é que hoje em dia não se costuma lembrar que o nome original da companhia TAN não era só Teatro de Arte de Moscou, mas Teatro de Arte de Moscou acessível a todos. Tanto é que no estatuto da companhia, 2 objetivos se destacavam como principais. Primeiro,
a criação de um novo tipo de teatro ao alcance do público democrático que desejasse tomar consciência dos problemas do seu país e de seu povo, porque na sua visão, na visão de Stanislavski, os espectadores deveriam deixar de ser passivos apreciadores da arte dramática e passar a se tornar, na verdade, co-criadores do espetáculo. Como o segundo objetivo da companhia, existia então o pensamento voltado à formação de um repertório sério, composto de peças clássicas e contemporâneas que abrissem a possibilidade de uma reflexão sobre os problemas mais atuais e profundos da realidade russa daquele momento e sobre o lugar do ser humano na história e no mundo, o que vai apontar seu posicionamento crítico ao esquema vigente. Stanislavski era o que se pode chamar de artista de alma e excelência por considerar o teatro um modo de arte que não deveria ser confundido como lugar do ordinário, da simples exaltação do ego, assim como ferramenta para determinados fins. Ele considerava o teatro como um meio de informação e espaço para a reflexão do que era apresentado, pois essa arte ela é professora, sendo mais potente que livros, e carrega com ela a oportunidade de viver a emoção e a razão entre palco e plateia, aproximando esses espaços a partir do que lhe é comum, o ser humano, ator e público. Segundo o pensamento dele, em arte, a tendência deve transformar-se na sua própria ideia, resultar em sentimento, tornar-se aspiração sincera, uma segunda natureza do próprio artista. E a partir daí, ela entrará na vida do espírito humano do ator, do papel de toda a peça, se tornando não uma tendência, mas um credo próprio do ator, possibilitando que o espectador chegue às próprias conclusões e crie sua própria opinião a partir daquilo que percebeu no teatro. Sendo muitas vezes desprezado em sua interlocução, o teatro passou a ser utilizado por alguns como meio para se obter lucros exclusivamente. E se para o artista viver o teatro é quase uma posição de sacerdócio, estado no qual se abre mão de bens, família, conforto, pelo simples e modificador fazer teatral, a partir dessa afirmação, o russo, criador do sistema, o Stanislavski, tinha claro esse pensamento. Você sabe por que eu deixei de lado todos os meus negócios pessoais e me dediquei ao teatro? Porque o teatro é a mais poderosa cátedra, ainda mais potente do que o livro ou a imprensa. Essa cátedra caiu nas mãos dos piores representantes da humanidade, e eles a transformaram em um lugar de depravação. Minha tarefa, na medida do possível, é livrar a família dos artistas dos ignorantes, mal preparados e exploradores. Minha tarefa, na medida do possível, é explicar à geração atual que o ator é um profeta da beleza e da verdade. Então, ao analisar Stanislavski e a sua busca como ator por uma arte mais bem elaborada, o olhar atento, somados às suas anotações de uma vida inteira, é que viriam a possibilitar a organização do seu sistema. Com isso, é possível constatar a sua genialidade, generosidade e gênese teatral, o princípio para tudo que viria depois. Sem o seu feito naquela época, é muito provável que ainda não existisse o pensamento de Lehmann para o teatro pós-dramático, por exemplo. Apesar de toda a sua contribuição, os pesquisadores Vassina e Labak ainda pontuam em suas escritas que atores, diretores e alguns pesquisadores estariam ainda hoje discutindo sobre a validade do sistema de Stanislavski, datado de quase um século, questionando se ele não tivesse encontrado nas peças de Tchekov um inédito esquema dramático, tanto como ator quanto como diretor, se ele teria conseguido desenvolver o famoso sistema. E essa discussão, sob o meu ponto de vista, acho que em nada fragiliza ou desqualifica a importância do sistema stanislavskiano, mas não há a menor dúvida que as obras de Tchekov funcionaram como catalisadoras da formação do talento criador de Stanislavski. E é por esta razão que eu vou trazer mais uma vez Vassina e Labak para a discussão, considerando a importância do feito por parte de Konstantin Stanislavski. Eles irão afirmar que
Stanislavski foi genial ao perceber que no teatro de Tchekov a ação é movida por pausas, silêncios, mudanças de estado e espírito, ou melhor, pela corrente submarina. Tudo aquilo que cria no espectador a sensação de que ele assiste no palco a um fluxo de vida. Ao trazer o fluxo de vida para o teatro, Tchekov inovou a narrativa dramática da mesma maneira como o escritor francês Marcel Proust revolucionou a narrativa da ficção ao descobrir o fluxo de consciência. E Stanislavski, por sua vez, percebeu que o subtexto tchecoviano exigia novas abordagens à atuação dos atores, que deveriam expressar aquilo que não era verbalizado, mas somente sentido e pensado pelas personagens. Ou seja, percebeu que Tchekov havia invertido as regras do gênero dramático e o subtexto passara a desempenhar um papel mais importante do que o do próprio texto. Ainda pensando em atuação e sobre Stanislavski, vale salientar que ele criou um sistema vastíssimo que resiste à ferrugem do tempo e a todas as novas maneiras do jogo cênico que surgiram como desdobramento da sua engrenagem. Foi a partir de sua participação em duas peças, Uma Xícara de Chá e O Velho Matemático, que Stanislavski, aos 14 anos de idade, passou a refletir sobre o que se vive e o que de fato é transmitido no palco. As experiências com essas montagens o levaram a se interrogar sobre o seu papel como ator e a fazer anotações em um diário sobre as questões que surgiram com os trabalhos apresentados. Daquele episódio nascia o artista, o pensador e teórico Stanislavski. A reflexão sobre o próprio trabalho como ator é que indicaria a necessidade de buscar as possíveis leis gerais para a criação artística no palco. Sendo assim, as suas anotações, experiências e reflexões passaram a ser parte dessa caminhada em direção ao seu projeto. Para um bom desenvolvimento e compreensão do fazer teatral, o operário do teatro ele deve sempre ter a ciência de que assistir peças é um constante ato de aprendizado e oportunidades para revelar a si mesmo caminhos interessantes ou não para a construção de cenas. Quem pratica o exercício teatral conseguirá enxergar na cena não só aquilo que é apresentado, essa sua camada final, mas, de acordo com as lições que Stanislavski nos apresenta, entender os elementos construtores. Talvez esteja nessa ação o que fez com que a caminhada no fazer teatral e reflexões sobre o assunto se dessem tão cedo na vida de Stanislavski e fossem fundamentos para o seu futuro sistema, não só pelas suas vivências como ator, mas também pela sua experiência de assistir a artistas estrangeiros e de grande envergadura cênica como Eleonora Duse, Tommaso Salvini e Ernesto Rossi. E claro que as leituras em geral que fazia da literatura russa muito acrescentaram ao seu olhar e desenvolvimento artístico, mesmo porque o seu saber não estava atrelado a nenhum estudo sistemático de arte dramática. A experiência como ator deu a ele, na verdade, material para ser o próprio objeto de estudos do que viria a ser essa sua arquitetura cênica mundialmente conhecida. É como o Vassina e Labak registram em Stanislavski Vida, Obra e Sistema, que nem o próprio teórico sabia exatamente para onde iria todo esse material que ia se moldando. A construção do sistema foi um caminho com muitas dúvidas e que, muitas vezes, só favorecia em descobrir meios não eficazes para a realização da sua arte. Acredito que é importante destacar a utilização do termo sistema ao invés de método quando se fala do Stanislavski. E isso se dá basicamente por uma questão de tradução. Quando a sua obra foi traduzida do russo para o inglês, os americanos fizeram uso do termo método, o que em diversos momentos acabou provocando a existência de ruídos no entendimento da produção intelectual do Stanislavski. Quando a gente busca no dicionário sobre o significado dos termos sistema e método, nós vamos encontrar as seguintes definições:
combinação de partes reunidas para concorrerem para um resultado ou de modo a formarem um conjunto e processo racional para chegar a determinado fim, maneira de proceder. Essas definições permitem concluir de forma mais acertada o uso do termo sistema pela definição que encontramos na língua portuguesa, o que vai possibilitar essa abertura para o ajuste de acordo com as necessidades. Então, só para deixarmos claro e frisarmos o que significa sistema, a gente vai dizer o seguinte, de acordo com o dicionário, que é a combinação de partes reunidas para concorrerem para um resultado ou de modo a formarem um conjunto. E isso é incrível, porque se torna extremamente orgânico, pensando a figura do ator, a figura da atriz. É como respirar. A gente vai aprendendo como respirar de acordo com a altitude, por exemplo. O nosso corpo vai se adequando. E no teatro, a situação ela não é diferente. Ou seja, o sistema de Stanislavski é espaço de experimentação e ele não vai se limitar a um caminho exclusivo, como se todos os atores fossem iguais e não possuíssem as suas particularidades. Ao longo da sua jornada, o próprio pensador esteve mexendo nas suas convicções, pois ele tinha dúvidas, fazia experiências que davam em becos sem saída. A construção do sistema nunca foi um caminho reto. Inclusive, nem os atores da sua companhia, a TAM, concordavam com as inovações propostas. Mas é após a morte de Tchekhov que Stanislavski passa a sentir a necessidade de um maior aprofundamento na linguagem cênica, fosse como ator ou como diretor. Após a tentativa de desenvolver as possibilidades teatrais da corrente simbolista que estavam acontecendo na arte e na literatura russas, e o fiasco que foi a primeira montagem que ele viu, a necessidade da criação de um teatro de pesquisa que tinha como objetivo encontrar novos meios pelos quais se desse a arte dramática. Aliás, naquele instante surgia o protótipo daqueles laboratórios que seriam uma marca tão importante das artes cênicas da segunda metade do século XX, como poderemos ver em Grotowski, por exemplo. Acontece que a Rússia passava nesse período por questões políticas graves e, em janeiro de 1905, teve início a primeira Revolução Russa e que levou o TAN a fechar as portas. Para continuarem existindo, a única solução possível diante daquele quadro de revolução, de guerra, foi realizar uma turnê pela Europa. Vassina e Labak vão pontuar. No início de 1906, a companhia foi pela primeira vez para a Europa. A turnê culminou em um triunfo sem precedentes. Stanislavski escreveu ao seu irmão, Vladimir: "Eu nunca vi críticas iguais. É como se nós lhe trouxéssemos uma revelação." Quase todos exclamavam, terminando seus artigos assim: "Sabemos que os russos estão atrasados por um século na vida política, mas, meu Deus, como eles nos ultrapassaram na arte. Hoje, eles conquistaram uma primeira vitória brilhante. Bravo, russos!" Foi este o atravessar da ponte para o russo e seu grupo TAN, que passa a ser visitado e ocupado pelos maiores nomes da arte da época. Uma espécie de meca para a arte teatral moderna. Nomes que vão de Bernard Shaw a Bertolt Brecht e Jacques Coupeau. Foi diante da grande repercussão e curiosidade de todos sobre a atuação dos integrantes da companhia que Stanislavski percebe a necessidade de colocar no papel as novas abordagens cênicas para a arte do ator, que ele vinha desenvolvendo, sistematizando a reflexão sobre os resultados alcançados. Na criação de um papel, você pode usar somente as suas emoções pessoais. Não conseguimos arrancar nossa alma e substituí-la por uma outra emprestada, mais parecida com a do personagem, sem treinamento adequado e diário que vira hábito. O ator tem de recorrer a variados truques cênicos
E tudo isso para quê? Apenas para que o espectador possa ler a obra literária. Então, até agora foi possível esclarecer os fundamentos que possibilitaram a organização sistêmica de Stanislavski. Foi a partir do seu encontro com o escritor e dramaturgo Vladimir Nemirovich Dancheco que se deu o marco de nascimento do teatro russo moderno. Em um encontro que durou mais de 18 horas, ambos puderam discutir as impressões que tinham do teatro russo e os aspectos estéticos e técnicos da revolução dramática que buscavam, mas também problemas de organização, financiamento e as relações desse projeto com o público e a sociedade russa daquele momento. Foi dessa relação que surgiu o Teatro de Arte de Moscou, o TAM. Ambos buscavam uma revolução destruidora em prol da renovação da arte e declaram guerra ao velho teatro praticado na rua. O teatro que estava sendo proposto e praticado por Stanislavski era pautado na coletividade, ou seja, o erguer da obra cênica, assim como o processo de criação, se dava pela contribuição conjunta de todos os operários envolvidos. Segundo Ginzburg, uma das principais inovações foi a que adveio da adoção do princípio do ensemble artístico, a equipe que materializa a peça como uma produção conjunta. A primeira preocupação foi a de criar um verdadeiro ensemble, sem estrelas. Hoje Hamlet, amanhã figurante. Atores histriônicos, autocentrados ou falsos eram automaticamente rejeitados. Todas as produções deveriam ser produzidas desde o rascunho com seus próprios cenários e figurinos. As condições de trabalho deveriam ser decentes e confortáveis. A disciplina seria estrita tanto para o elenco, nada de conversa durante as apresentações, quanto para o público. Ninguém seria autorizado a ficar nos bastidores durante o espetáculo e os espectadores seriam encorajados a se sentar antes da abertura das cortinas. Fato é que a revolução cênica que acontecia pelas mãos do TAM era orquestrada por Stanislavski e Nemirovich Dancheco e não estava limitada à construção e ao espaço da cena, mas a toda a estrutura, incluindo público e bastidores. A atitude de direcionar o comportamento do público não deve ser vista como autoritária ou colonizadora. Antes, deve indicar a importância do respeito ao trabalho do ator como de qualquer outro profissional. Estar em cena não é algo tão simples como muitos ainda consideram. Por mais preparado que esteja, o entra e sai do público, como os burburinhos na coxia e na plateia, são situações que prejudicam a execução do ato cênico pelo ator, impossibilitando a realização de seu papel em sua total potência. A vida de Stanislavski foi uma constante busca pela melhor execução do ofício do ator. E isso significava ir de encontro, ou seja, ir contra ao esquema de representação teatral estabelecido na Rússia. Como uma autoexigência constante, ele buscava não apenas encontrar o que era elementar, essencial da criação cênica, mas desenvolver e colocar em prática. Stanislavski era livre de ideias limitantes e preconceituosas. Ele se lançava em direção a qualquer caminho que intuísse ser enriquecedor para o seu trabalho. Por exemplo, ele foi buscar na yoga a base para uma série de conceitos e exercícios do sistema. E, novamente, esses novos métodos de preparação do ator foram recebidos com desconforto e até oposição pela velha guarda dos atores do TAM e por Nemirovich Dancheco. Além de sua aproximação com as pantomimas da comédia dell'arte, que seria um passo importante para o desenvolvimento do que mais tarde chamaria de método das ações físicas, ideias metafísicas foram elementos presentes nessa busca do melhor fazer teatral, sendo o esoterismo um dos caminhos percorridos por ele. Todo o trabalho de Stanislavski tem como principal motivação a ideia de aperfeiçoamento do ser humano. Suas teorias e técnicas estão impregnadas por ideias metafísicas ou simplesmente esotéricas. É preciso compreender o sistema também sob esse ângulo. Stanislavski tinha por objetivo chegar a um ator sacerdote, que possibilitaria ao espectador a vivência espiritual da arte. O descobrir, e colocaremos esse verbo entre aspas, era um dos meios pelos quais Stanislavski caminhava,
verbo de ação que aponta o que se conhece hoje como processo colaborativo. É justo dizer que para ele não haviam erros e acertos no processo de ensaios, e sim caminhos a serem percorridos até um ajuste final na construção da personagem. Ele utilizava a técnica do e se, prática esta que alimentava o inconsciente do ator e sugeria para que estes avaliassem afetivamente fatos relacionados à vida como um todo dos papéis. Ele ensinou aos atores que estes deveriam se imaginar na situação dos personagens e fazer inúmeras perguntas, tais como para onde vou, o que eu quero fazer agora, perguntas que estimulassem a vontade. E o que é mais importante, que as respostas sempre deveriam ser formuladas por meio de verbos de ação. Ele exigia que em cada ensaio o ator improvisasse, nunca repetindo os procedimentos e detalhes do dia anterior, porque a arte de vivência não suporta as formas petrificadas. Ele prestava atenção especial à definição de ação transversal. Pode-se, então, concluir que o encontro de Stanislavski com o autor de A Gaivota, agregado ao hábito de registrar suas observações teatrais, terem sido o estímulo para que o seu legado aos atores pudesse ser fundamentado e disseminado. Eu ouso dizer que o mundo teatral no Ocidente vai se dividir em AS e DS, antes de Stanislavski e depois de Stanislavski. O Teatro de Arte de Moscou foi uma companhia de teatro em Moscou. Ela foi fundada em 1898 pelo encenador de teatro russo Konstantin Stanislavski, juntamente com o dramaturgo e diretor Vladimir Neirovich Danchenko. Esse espaço de cena ele foi criado para tornar-se um palco para o teatro naturalista, que contrariava a cena dos melodramas na Rússia naquela época. O TAN foi o primeiro a apresentar regularmente espetáculos que implementassem o sistema de Stanislavski. Provou ser extremamente influente no mundo da atuação e no desenvolvimento do teatro e dos dramas americanos modernos. No final do século XIX, Stanislavski e Danchenko queriam reformar o teatro russo para uma arte de alta qualidade, que pudessem tocar o público em geral. Então, juntos, eles criaram um teatro privado, sobre o qual tivessem um controle total, em vez de tentar reformar o Teatro Mali, que era administrado pelo governo, um movimento que lhes daria muito menos liberdade artística. Em 22 de junho de 1897, os dois homens se encontraram pela primeira vez, para o almoço que começou às 14 horas, e não terminou até às 8 horas da manhã do dia seguinte. Enquanto a abordagem de Stanislavski para o teatro girava em torno do processo de atuação, Nemirovich estava muito mais preocupado com o ângulo literário e intelectual. Suas diferenças se mostraram complementares, e eles concordaram em dividir inicialmente o poder sobre o teatro, com Nemirovich encarregado das decisões literárias e Stanislavski encarregado de todas as decisões de produção. Stanislavski entrevistou todos os seus atores, certificando-se de que eles trabalhavam duro e de que eram dedicados, além de talentosos. Ele os fazia morar juntos em moradias comuns por meses a fio, para promover a comunidade e a confiança, o que ele acreditava que aumentaria a qualidade de suas apresentações. O sistema de Stanislavski, no qual ele treinou atores para os meios dos estúdios de atuação que fundou, como parte para o teatro, tornou-se então central para todas as produções do teatro. O sistema teve uma grande influência no desenvolvimento do método de atuação. O objetivo inicial de Stanislavski e Danchenko era de ter um teatro aberto, que qualquer pessoa pudesse pagar. Foi rapidamente destruída quando eles não puderam obter, então, financiamento para essa ideia dos investidores privados e também não tiveram investimentos da Câmara Municipal de Moscou. A primeira temporada do TAN
incluiu obras de Tolstói, de Henrik Ibsen e de William Shakespeare. Mas o grande sucesso aconteceu quando encenaram as 4 principais obras de Tchekov, começando com a produção de A Gaivota, com Stanislavski no papel de Trigorin, que foi aí que o teatro alcançou grande fama. O sucesso dessa produção foi tanto que o teatro adotou a gaivota como emblema. Após a morte de Tchekov, em 1904, o teatro passou por uma grande mudança. Tchekov tinha imaginado o colega dramaturgo e amigo Gorky como seu sucessor e como principal dramaturgo do teatro. Mas a reação de Danchenko e Stanislavski, a sua peça Summerfolk, foi pouco entusiasmada, fazendo com que Gorky fosse então embora daquele espaço. Ele levou consigo Sawa Morozov, um dos principais investidores do teatro naquela época. Agora, em apuros, o Teatro de Moscou decidiu aceitar convites para fazer uma turnê internacional em 1906, que começou em Berlim e incluiu Dresden, Frankfurt, Praga e Viena. A turnê foi um grande sucesso, ganhando aclamação internacional do teatro. No entanto, a mudança repentina na sorte não suprimiu completamente os conflitos internos da empresa. Stanislavski nomeou amigos para a gestão do teatro sem consultar Danchenko e abriu estúdios ligados ao teatro, onde começou a implementar seu sistema de atuação, cimentando então os temores de Danchenko de que o teatro estava se tornando uma mera extensão das próprias ideias e do trabalho de Stanislavski. A tensão entre os dois levou Stanislavski a abandonar as suas funções como membro do conselho e a renunciar a todo o seu poder sobre as decisões políticas. O teatro, então, continuou a prosperar após a Revolução de Outubro de 1917 e foi um dos principais teatros apoiados pelo Estado da União Soviética, com o extenso repertório dos principais dramaturgos russos e ocidentais. Embora vários grupos revolucionários o vissem como um marcador irrelevante da cultura pré-revolucionária, o teatro recebeu, inicialmente, o apoio de Vladimir Lenin, um patrono frequente do próprio Teatro de Arte de Moscou. Bulgakov escreveu várias peças para o TAN e satirizou a organização impiedosamente em seu romance teatral. Sun Ce, de Isaac Babel, também foi apresentado lá, durante a década de 1920. Um número significativo de atores do Teatro de Arte de Moscou recebeu o prestigioso título de Artista do Povo da União Soviética. Muitos atores se tornaram nacionalmente conhecidos e admirados graças a seus papéis no cinema. No entanto, a Guerra Civil viu muitos dos atores no teatro serem desligados de Moscou, e o apoio que recebeu do governo diminuiu com a nova política econômica de Lenin. Os subsídios que passou a contar foram todos retirados, e o teatro foi forçado a sobreviver com seus próprios lucros. Em 1923, o TAN tinha uma dívida impagável. O teatro sofreu novos golpes até o final da década de 1930. O ataque cardíaco de Stanislavski no palco, durante uma produção de As Três Irmãs, em 1928, levou à sua quase completa retirada do teatro, enquanto o clima stalinista começou a suprimir a expressão artística e controlar mais e mais o que poderia ali ser apresentado. Um diretor vermelho, um diretor comunista, foi nomeado para a administração pelo governo para garantir que as atividades do TAN não fossem contra-revolucionárias e que servissem, então, à causa comunista. À medida que a Rússia iniciava um período de rápida industrialização, também o TAN era incentivado a aumentar a produção em detrimento da qualidade, com peças cada vez mais produzidas apressadamente, subindo a cada temporada.
As peças tiveram que ser aprovadas oficialmente e a integridade artística do teatro começou a declinar. O teatro foi oficialmente rebatizado de The Gorky Moscow Art Theatre em 1932. Desesperado para não perder o apoio, Stanislavski tentou apaziguar Stalin, aceitando suas limitações políticas sobre o que poderia ser representado, ao mesmo tempo em que mantinha a sua devoção ao teatro naturalista. Como resultado, a encarnação do Teatro de Arte de Moscou, em meados do século XX, deu uma guinada estilística em direção ao realismo socialista, o que afetaria suas produções por décadas. Foi só no outono de 1970 que Oleg Yefremov, um ator, produtor e ex-aluno do TAN, que queria que a Rússia fosse mais uma vez um grande competidor no mundo do teatro, é que assumiu o controle e começou a reformar tudo aquilo. Quando ele chegou para salvá-lo, a companhia estava composta por apenas 150 atores, muitos dos quais estavam sem prática. E Efremov começou a restabelecer as tradições de Stanislavski, incluindo e enfatizando a importância do estúdio e do sistema, bem como entrevistando cada candidato, com ênfase especial à atenção e à ética de trabalho deixada por Stanislavski. Em 1987, então, o teatro se dividiu em duas trupes, o Chekhov Moscow Art e o Gorky Moscow Art. Oleg Tabakov foi diretor artístico do Chekhov Moscow Art até o ano de 2000. Agora vamos falar sobre os livros de Stanislavski. O livro A Preparação do Ator é o primeiro volume de uma trilogia tanto para os que atuam e dirigem, quanto para os que apenas desejam estudar teatro. Coube a Stanislavski a tarefa importante de sistematizar os conhecimentos intuitivos dos grandes atores do passado e de explicação ao ator contemporâneo de como agir no momento da criação e da realização. O seu sistema não é uma continuação das ideias expostas nos velhos manuais. É antes uma quebra da tradicional maneira de ensinar. O trabalho do ator, segundo o sistema de Stanislavski, não equivale a um estilo de representação. É como qualquer técnica, um meio e não uma finalidade. É o próprio Stanislavski quem diz: o sistema só tem utilidade quando se transforma numa segunda natureza do ator, quando este deixa de se preocupar com ele e quando seus efeitos começam a aparecer naturalmente em seu trabalho. A técnica deve ser absorvida e nunca aparecer na realização. Este é o resultado, e a técnica funciona, então, como estímulo ao processo criador. O livro foi publicado pela primeira vez em 1936. O livro A Preparação do Ator, de Konstantin Stanislavski, continua sendo uma obra atual e trabalha a obstinação e a objetivação sobre as dores, as alegrias e o sofrer do que é ser ator de teatro. Já o livro A Construção da Personagem, o segundo volume, dá ênfase sobre a atuação como arte e na arte, como a expressão mais alta da natureza humana. Sua volta constante ao estudo da natureza humana é o que distingue aquilo que se tornou conhecido como o sistema Stanislavski. É o alicerce de todas as suas teorias e a razão de estarem sempre sofrendo leves modificações. Cada volta ao estudo dos seres humanos ensinava algo novo. Como ele diz do seu método nesse livro, não é uma roupa feita para enfiar e sair andando por aí, nem tampouco um livro de cozinha, onde só temos de achar a página e a receita. O livro é um sistema total de vida. Segundo o dramaturgo brasileiro Dias Gomes, Stanislavski hesitou muito em escrever esse livro. Sua hesitação se deveu ao fato de temer a dogmatização de seu sistema, a sua transformação num formulário rígido e inalterável para a representação teatral.
A preparação do ator e a construção da personagem não apresenta mandamentos para o ator, mas um sistema verdadeiramente criador, sujeito a permanentes revisões e adaptações às novas realidades. Stanislavski e seu sistema não são uma varinha mágica com a qual qualquer um poderá, então, se tornar ator. Mas hoje em dia chega a ser um absurdo que algum ator o desconheça, ainda que não o adote e ainda que o recuse. A construção da personagem transcende o interesse estrito dos profissionais ou amantes do teatro. Na verdade, é o romance da fascinante aventura do homem em busca de um conhecimento maior de si mesmo e de seu semelhante. Já o terceiro volume de uma trilogia é direcionado tanto para os que atuam e dirigem, quanto para os que também estudam teatro. Os admiradores da preparação do ator e a construção da personagem apreciarão muitíssimo o livro A Criação de um Papel. Neste, Stanislavski dedica-se a estudar a preparação de papéis específicos a partir da primeira leitura da peça e do desenvolvimento da primeira cena, dissecando todo o trabalho que um ator deve executar para esquecer a sua própria individualidade e assumir outra, aquela a qual vai dar vida no palco. A Criação de um Papel foi traduzido no Brasil pelo crítico e diretor teatral Pontes de Paula Lima, divulgador em nosso país dos processos cênicos criados por Stanislavski. É um livro para todos os profissionais do teatro, bem para como todos os seus estudantes, quer acordando ou discordando da obra, no todo ou em algumas partes. É impossível não nos sentirmos estimulados e enriquecidos por essa obra. Come stand next to me. Sergei, which of us looks younger? Well? You do, of course. Ah, there, you see. You're a real writer now, and I'm an actress. I think there should be a love story. Your mother adores you. She's jealous. She's already set against me and the play because she's not acting in it and Nina is. I am an actress. My costume bills alone are enough to ruin me. What's the gossip on him? You are the most brilliant writer in Russia. What are you writing? An idea for a short story. Fame seeker, wildly jealous, needs a haircut, perpetually unhappy. I'm in mourning for my life. I just never let myself go like some people. I could play a girl of 15. Why are you so nervous? I'm afraid to perform for your mother. Cold, empty, horrible. My thoughts exactly. That's it! The play is finished! I've had enough! Enough! What did I do? Have you seen Nina? She went to the lake with Boris. What does it feel like to be famous? I hope you're not flattering him. You look at me as if I'm a stranger. Don't follow me. You have lost your mind. I don't care! Enough! He's challenged me to a duel. Look into my eyes. Don't abandon me. You can't sit around always hoping that something will happen. Remember how good it was before? Stay here with me. It's about knowing how to keep going in spite of everything. Mãe, troca as minhas ataduras. Você faz isso tão bem. Você está atrasado? Ele prometeu que viria antes das 10, mas já é meio-dia. Sente-se. Isso mais parece um turbante. Ontem na cozinha, um
pedinte me perguntou qual era a sua nacionalidade. Só resta uma coisinha de nada. Já quase cicatrizou. Quando eu for embora, você não aprontará outra travessura, não é? Não, mamãe. Aquilo foi um momento de louco desespero quando eu não soube me dominar. Não vai mais se repetir. Você tem mãos de ouro, mamãe. Nos últimos tempos, esses dias agora, lembro-me quando a senhora trabalhava no teatro estatal. Eu era um menino ainda. Havia uma lavadeira que morava lá no prédio também. E houve uma briga muito grande. Ela apanhou muito. A senhora lembra? Não. Ela perdeu os sentidos. E a senhora todo dia ia na casa dela, levava de remédios, dava banho nos filhos dela numa tina. Será que a senhora não lembra, mamãe? Não. Havia também duas bailarinas. Elas iam todo dia tomar café com a senhora. Disso eu me lembro. Era um bocado beatas as duas. Nos últimos tempos, esses dias agora, eu te amo com a ternura e a abnegação de minha infância, mamãe. Não me resta mais ninguém. Mas, por que, mamãe? Por que a senhora se submete tanto à influência daquele homem? Você não entende, Constantino. Esse homem é de uma nobreza invulgar. No entanto, quando ele soube que eu iria chamado para um duelo, para sua vergonha, mamãe, ele disse que ia fugir. Que tolice. Eu que lhe pedi para que fôssemos embora. Nobreza invulgar. Agora mesmo, por pouco, nós não brigamos por causa dele. Enquanto ele, em algum lugar do salão, no jardim, estará rindo de nós, cultivando Nina e se esforçando por convencê-la de que ele, Grigório, é um gênio. Você adora me dizer coisas desagradáveis. Pois eu respeito esse homem. E peço-lhe que na minha frente não fale mal dele. Pois sabe que eu não respeito, mamãe. A senhora quer que eu me convença que ele é um gênio, mas me perdoe, eu não sei mentir. Isso é pura inveja. Aos homens de pouco talento e muita pretensão só resta injuriar os verdadeiros talentos. Que triste consolo seu. Verdadeiros talentos? Pois já que estamos falando nisso, eu tenho muito mais talento do que vocês todos juntos. Vocês que se autoproclamaram os maiores das artes e só acham legítimo e verdadeiro aquilo que vocês consideram. Pois saiba que eu não os reconheço como tais. Nem reconheço você e nem reconheço a ele. Decadente! Então vá! Vá ao seu querido teatro e represente aquelas míseras peças que um pingo de talento! Eu nunca atuei em tais peças! Basta! Deixe-me em paz! E você? Que não consegue escrever um Valdeville, seu burguesinho de Kiev? Parasita! Avarenta! Seu farrapado! Seu João Ninguém! Não chora. Não deve chorar. Me perdoa. Perdoa sua mãe. Perdoa a pecadora que sou. Não, mãe. Se eu não soubesse. Não me resta mais ninguém, mamãe. Ela já não me ama. Eu não consigo nem escrever. Não se preocupe. Tudo se ajeitará. Ele irá embora e Nina voltará a amar você. Eu prometo. Venha. Basta.
fazes? Sou uma gaivota! Não, não é isso. Um dia, lembra? Você matou aquela gaivota. E o acaso trouxe um homem em que viu a gaivota e a matou por um simples enfado, falta do que fazer. Do que eu falava? Eu falava do teatro. Agora eu sou outra pessoa. Agora eu sou uma atriz de verdade. Eu trabalho por amor, por paixão. Desde que estou aqui, eu fico pensando e pensando e sinto um ânimo crescer dia a dia.